Boa noite, como ela Boa é linda! noite, obrigada. Seja muito bem-vinda. Vamos Obrigada. contribuir para essas mães. Vamos sim, com certeza. Então, conta pra gente um pouco da sua história. Assim, vamos perguntar primeiro: mães de quantos bebês? Eu tenho duas meninas, uma de 2 anos e 5 meses e uma de um mês. Olha, gente, mãe de um bebê de um mês. E assim, quando você me conheceu aqui no Instagram, o que foi que aconteceu? Uma luz brilhou na minha cabeça, Carol, porque na minha primeira filha eu sofri muito, eu me perdi depois da minha gestação, depois que ela nasceu. E eu sempre, meu esposo é personal trainer, então eu sempre Olha, treinei, sempre tive o meu corpo muito bonito. E quando eu tive a minha segunda neném, eu me perdi. Como você, né, já acompanhei sua história. Eu tentei várias dietas e nada entrava na minha rotina, porque eu não conseguia pesar alimentos, eu não conseguia comer extremamente restrito. E quando eu tive a minha segunda, eu me perdi. Então, eu engordei 30 quilos depois dela. Desculpa, minha primeira. E quando eu conheci você, eu já estava gestante da minha segunda. não, E eu falei, bom, então, assim, só para fazer um parêntese, quando você teve a sua primeira filha, você engordou 30 quilos. exatamente. E você teve dificuldade de perder o peso da primeira filha. Não, não, eu engordei depois que ela nasceu. Na gestação Ah, eu não engordei, eu só engordei sim. 5 quilos. Então, olha, gente, depois. É o que eu Isso. sempre digo. Depois que ela nasceu, eu senti uma fome assim absurda. E mesmo assim, eu não amamentava. Eu sentia muita fome, emocional também. Então eu me perdi completamente. Quando eu te conheci, eu tava grávida da minha segunda filha, já acima de 30 quilos. Eu falei, não, eu preciso mudar, eu preciso fazer diferente. E aí eu comecei a pegar as suas dicas e colocar na minha rotina. Então, na minha gestação, eu emagreci 10 quilos. Os médicos ficaram loucos. Lohane, o que que tá acontecendo? Todo mundo engorda e você tá emagrecendo. Falei, mas eu tô comendo saudável, as minhas vitaminas começaram a melhorar, tudo começou a melhorar, a minha disposição. E aí, quando ela nasceu, antes dela nascer, acho que foi umas 2 semanas antes dela nascer, eu entrei pro MPS. E aí eu comecei a falar, não, vou deixar tudo pronto, porque quando ela nascer, no dia que ela nascer, eu vou começar a fazer tudo certinho. Na primeira semana não deu pra fazer assim pela risca, porque eu tava no hospital e foi cesárea, e foi um pouquinho mais difícil. Mas logo em seguida eu comecei e daí em diante eu já perdi quase 11 quilos. Nossa, que incrível. E você falou também que você estava apresentando vários quadros também com, tipo, hipertensão, né, Uhum, diabetes. Na isso. primeira gestação Uhum. você passou por tudo Isso. isso. Na minha primeira gestação, eu cheguei a ter convulsão de eclâmpsia mesmo, na hora do meu parto. A minha neném nasceu prematura. E aí, quando eu tive a minha segunda, os médicos ficaram super preocupados, né, pelo caso da minha pressão. E aí, eu comecei a emagrecer, emagrecer, emagrecer. Na minha segunda gestação, eu não tive nenhum pico de pressão alta. Meu parto foi extremamente seguro. Meu esposo brinca até que a minha neném é super calma. Ela nasceu no último dia de 42 semanas e foi assim super tranquilo. Graças a Deus não tive nada de pressão alta, nem antes e nem depois do meu parto. E assim, qual a sua visão quando a gente fala assim, olha, é possível. Você tem a experiência ainda muito maior, porque assim, além de você ter emagrecido com um bebê de um mês, Aham, um bebê recém-nascido, você também teve a experiência de começar gestante. exatamente. Então, assim, qual a Uhum. sua percepção? O que que você passa para essas mães de bebê que às vezes têm até medo de fazer algo, de emagrecer, Aham. de se cuidar? Carol, é uma frase que vem na minha cabeça todos os dias. Eu posso ouvir até sua voz falando na minha cabeça. O M de mulher não precisa diminuir, o M de mãe não precisa diminuir o M de mulher. E isso é muito fato, isso é muito real. Então, sempre que eu penso, porque a cabeça da gente, ela vem sabotar a gente, né? Ai, mas você tem filho pequenininho. Ai, mas não tá na hora de perder peso, não tá na hora de pensar em você, tá na hora sim. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, assim, pensar isso tem feito toda a diferença. E se eu falar muito, você pode me cortar, tá, Carol? Não, a gente Desculpa. quer ouvir a história dela, né, gente? Por favor, queremos te ouvir. E, e assim, depois que eu comecei essa transformação, principalmente agora, depois que a minha neném nasceu, todas as pessoas à minha volta, meu esposo, os meus amigos, todo mundo fica, gente, mas você emagreceu muito, muito rápido, seu brilho tá voltando, você tá voltando a sorrir, você tá voltando a se vestir melhor. E mudou assim. É um mês só, Carol. É um mês que mudou assim completamente a minha vida. Eu falo que parece que eu me reencontrei, meu brilho tá voltando. É incrível. Você não tem noção da alegria que eu fico de ouvir, né? De você compartilhar isso com a gente, porque assim.
Eu passei por isso também, mães, né? E eu precisei sentir no meu corpo, porque, como eu sempre digo, a gente é meio que abandonada pela sociedade. É como se a gente Uhum, tivesse que aguentar tudo sozinhas, né? Tudo exatamente. só. A gente tivesse que aguentar os nossos hormônios regulados, nossas vitaminas com carência, né? As nossas noites interrompidas, a nossa autoestima, o nosso olhar no espelho e não se reconhecer mais. E se a Uhum, gente, se as mulheres e as mães soubessem que o quanto a gente dá as vitaminas certas, cuidar do corpo dessa mulher, ela vai ter mais força para ela viver esse momento, aham, né? Eu acho que se eu pudesse, eu gritaria pro mundo, mãe, por favor, faz o certo, porque você vai ter forças. A gente acha exatamente. que não tem a força de começar, mas na verdade a força vai vir da boa organização do corpo, né? Exatamente. E eu lembro, né, quando eu falei assim, que eu me olhava, eu não me reconhecia. E eu ficava o tempo todo me cobrando para falar, falando assim, meu Deus, mas eu preciso cuidar da minha filha. Eu ficava me sentindo culpada também, porque eu achava que, poxa, se Aham, eu cuidar de mim, eu vou estar fazendo algo fútil, que não é necessário, que não é importante. Sendo que, para a gente ser uma mãe melhor, a gente precisa estar bem. Quantas vezes a gente está do lado, mas a gente só está do lado. só O está do pensamento está lado. longe, o coração está partido. Uhum. Não é verdade? Exatamente. Eu lembro, Carol, que eu saí assim com a minha bebê mais velha e eu me sentia como se eu tivesse 60 anos. Parecia que eu tava muito. Eu tenho 23 anos e eu olhava as minhas amigas assim ao meu redor, as pessoas do meu convívio, todo lugar que eu ia, eu me sentia. Era como se eu tivesse ali de corpo, mas a minha cabeça não tava em lugar nenhum. Eu ficava aérea, eu tinha vergonha. Tanto que às vezes eu brinco com meu esposo assim. Quando as minhas filhas crescerem, a mais nova não vai ter fotos minhas, porque essa parte sua eu me identifiquei muito, porque eu não conseguia tirar foto com ela. Tenho tantas fotos do meu esposo com ela bebê, brincando com ela, e eu não conseguia aparecer, eu sentia vergonha. E as fotos que tem minha com ela, eu olho e eu sinto dó de mim mesma. Eu olho assim no meu olho, eu fico pensando assim, gente, como eu tava frustrada, como eu tava triste, como eu Deixa eu precisava de chorar. ajuda. Não, eu também tô aqui me segurando. Como eu precisava de ajuda. E eu tentei várias dietas, eu tentei várias vezes, né? Como eu falei, meu esposo é personal, eu ia pra academia, eu buscava, eu tenho um super apoio em casa, mas nada, parece que nada que eu tentava eu conseguia, sabe? Foi muito difícil pra mim essa fase, Carol, muito difícil mesmo. E assim, é porque a gente vê realmente mulheres, mães, perdendo a oportunidade. Eu lembro que quando eu comprei aqui para Lu, né, esses dois, por isso que eu fico aqui bem próximo de tudo, e foi justamente o projeto, né, de emagrecimento para mãe de Uhum. bebê, surgiu disso, né, de um ensaio. Ela Ah, conhece a minha história, tá, gente? Vocês vão ter oportunidade de conhecer também. Mas quando eu fui para o ensaio fotográfico da Lulu, do segundo mês, eu comecei a ganhar peso, mesmo sendo nutricionista. Isso aqui é a coisa mais linda que a gente vai carregar para a vida inteira. E a gente uhum. deixar de aparecer, deixar de compartilhar. Eu já tive mães de me falar, inclusive, o seguinte, de me falar assim, Carol, isso não volta mais. E eu sei que lá na frente o meu filho ele vai perguntar, mamãe, cadê você? Porque você não estava presente nas fotos. Aham. Mas não foi só a foto, foi o momento, né? Foi a troca que ela deixou de fazer. Foi o coração dela que estava desperdiçado no momento assim que ela poderia estar mais entregue. Uhum. Então, dói demais. E olha você falando, né, assim, poxa, mesmo meu esposo sendo personal, tentado vários tipos de dieta, eu não estava conseguindo. E eram 30 quilos a mais, mas 30 quilos a mais. Agora eu já perdi 20, né? Só falta mais 10. Mas estamos assim, juntas. ainda preciso mudar, ainda muitas coisas, tem bastante flacidez, ainda pela questão de acabei de ter um bebê. Minha bebê foi Sim. super grande, mas assim, tô muito feliz, tô muito realizada. Um outro ponto também que eu queria citar, Carol, que eu tô vendo aqui as pessoas comentando que se identificam com a minha história, é às vezes a gente se julga muito igual. Hoje mesmo eu fui fazer um cardio antes de buscar minha bebê na escola, a minha mais velha na escola. E aí eu falei assim, nossa, eu vou aproveitar e vou fazer outra coisa, eu vou fazer alguma coisa de casa. Eu falei, não, mas peraí, eu preciso fazer o meu cardio, preciso cuidar de mim um pouquinho. 30 minutos que eu tirar do meu dia pra cuidar de mim, não vai fazer diferença. E aí eu fui. E aí quando eu busquei ela na escola, eu tava ali de corpo e alma. E quando eu não fazia nada pra mim, muitas vezes eu estressava com ela, acabava tratando ela de uma forma que não era o que ela merecia naquele momento. Às vezes ela só estava fazendo uma coisa de criança e eu estava corrigindo ela como se fosse uma coisa assim absurda, inaceitável para uma criança de 2 anos. Então acho que a gente tá bem com a gente mesmo, tudo fica diferente. Tudo, 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 Carol. É incrível. Perfeito. E eu digo, eu falo muito sobre isso. Eu digo assim, às vezes.
não é só a questão da gente não ter tempo de Uhum, fazer algo pela gente. Às vezes a gente não tem força para sair sozinha. exatamente. Ou às vezes, né, a gente não quer, tipo, exemplo, eu sempre digo, mãe, você não precisa fazer exercício físico, você faz depois, você consegue emagrecer primeiro, se encontrar com a mulher, mudar a sua alimentação, nutrir o seu corpo, dar as vitaminas certas, depois você vai para uma academia, depois vai ter tempo, sua vida vai se organizar. Porque Uhum. às vezes, mães, a gente não consegue vestir uma roupa de academia. Eu lembro que eu ia vestir uma roupa de academia, eu me sentia feia, desconfortável, então eu não ia até uma academia. A Então vocês podem vergonha de chegar lá. vergonha, o julgamento. Então, vocês podem emagrecer primeiro e depois sim fazer um exercício. Parece, né? A Lorena contando pra gente, mas parece mentira, mas é verdade. Porque o corpo depois ele pede, Ele pede. né? Ele Exatamente. pede, A gente fica ele tão pede. cheia de energia que você fica assim, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso gastar essa energia. E quando eu comecei, Carol, eu tava com a minha vitamina D baixa, eu fiz os exames na minha gestação, porque eu moro nos Estados Unidos. Ah, Então é um pouquinho diferente daí sim, do Brasil. E aqui eles quase não pedem exames de vitamina, eu não sei como é o pré-natal no Brasil, porque as sim. minhas duas eu tive aqui. Mas aqui eles quase não pedem exames de vitamina, ferro, e eu estava com ferro baixo mesmo na gestação e com a vitamina D muito baixa. E eu me sentia tão mole. Eu falava assim, ah, é sono da gestação. Não era, era ferro baixo e vitamina D. E assim que eu repus, nossa, a minha energia ficou assim surreal, surreal mesmo. E quando eu digo, gente, é isso. Aí hoje a minha live, né, o nosso tema da nossa live hoje foi justamente para falar sobre doce, né, sobre Uhum, ansiedade, sobre compulsão. E foi assim, está sendo um prazer enorme poder te receber. Eu vou uhum. falar para essas mães sim algumas estratégias que elas podem fazer até o final da live, mas o que eu tento mostrar é isso. A carência das vitaminas, a falta do que teu corpo necessita, te deixa mais ansiosa, te deixa mais para baixo, te deixa sem coragem de fazer algo por você. Então, às vezes não é preguiça, às vezes não é a maternidade. É o teu corpo que não está no potencial dele de Exatamente. agir, né? De te tirar dessa situação. Sim, é verdade. E hoje é o tema sobre açúcar, né? Eu Aham. tenho muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade, eu sempre gostei muito de doce. E o própolis, né, pela manhã, fez toda a diferença na minha vida. É muito real. Às vezes eu esqueço, igual acho que final de semana eu viajei, fui para outro estado, e eu acabei esquecendo de levar. Carol, eu senti mais vontade durante o dia de comer doce. E eu falei assim, gente, é o meu própolis. Então, assim, são estratégias realmente simples. Agora eu vou te contar, o própolis ajuda, mas sabe o que foi o conjunto também? Você tratou as carências. E hoje você sabe fazer as Exatamente. combinações dos alimentos. Então, assim, exemplo, você tá com a quantidade de fibra muito grande na alimentação, a quantidade proteica que você come, com certeza é muito maior do Aham. que você comia antes. Sim, Então, essa combinação do corpo vai fez fazendo, vai toda a suprindo. diferença. Tem um processo que a gente faz lá no MMPS também, que às vezes a mamãe fala assim, não, isso não vai acontecer comigo, não. E eu digo, você vai parar de querer comer doce todo dia. Que é justamente a fase da alimentação inflamatória que faz a mudança, né? Que a gente chama de dessensibilização do paladar. Que Isso. você começa a ter escolhas de coisas que você nunca imaginou que você iria gostar e comer com prazer. E às vezes o doce se torna muito doce. No final de semana eu fui tomar um Red Bull sem açúcar e mesmo assim ele parecia tão doce, mas tão doce, tão doce. Eu falei assim, nossa, mas tá tão diferente. Aí meu esposo brincou, não, é porque o seu paladar começou a mudar. Eu falei, é É verdade. verdade. Então essas fases, elas são incríveis, porque assim, é o que eu tava falando aqui antes de você entrar, né? Eu fico, gente, você pegar uma dieta e fazer, como você falou, eu já tentei várias e foi sem sucesso. Então hoje, pra mim, eu digo assim, chegar até um consultório e atender uma pessoa só e dar uma dieta, eu digo que isso funciona sim, claro, se não fosse assim, tantas pessoas não iriam conseguir. Mas para uma mãe de bebê, é apoio, é suporte, é fazer mudança de paladar, né? É Uhum. cuidar dessa mulher. Então, só dar um papel, ela não vai fazer por muito tempo. Calcular, você acha difícil a alimentação? Porque ela fala assim, calcular, Não. pesar comida, E é impossível para uma mãe principalmente de a bebê. parte do comer quando você tá sentindo fome, beber muita água, fez o cálculo da água fez toda a diferença, porque eu ficava, tá, beber muita água, mas que tanto de água? Então, assim, tudo deu um norte, tudo ficou mais fácil quando eu entrei pro seu projeto. Foi muito incrível. E eu falo que também seguir você, ver que você é mãe, você se cuida, você vai pra academia, você se arruma, você tá sempre bem arrumada, sempre tá com batom, o esmalte na unha vermelho também que tem no seu, no seu depoimento. Eu me identifiquei muito porque até o esmalte, até o batom, eu tinha muita dificuldade de colocar quando eu tava muito acima do peso.
Eu contei isso, mães, e eu falei justamente sobre isso. Eu digo assim, uma coisa que vocês vão me ver aqui, acho que 99% das vezes com esmalte vermelho. E quando eu estava, né, acima do peso, eu não pintava mais a minha unha de vermelho. Porque eu me escondia tanto, né? Eu me deixei tanto que eu achava o quê? Vermelho é uma cor que chama muita atenção. E eu estou me sentindo feio, estou me sentindo para baixo. Então, se eu colocar algo que vai chamar atenção, as pessoas vão ficar me olhando. Então, eu prefiro me deixar, né? E é algo que eu escuto muito de mães de bebê, que eu digo assim, gente, a obesidade, o sobrepeso, ele não vai matar só das doenças futuras, que a gente sabe que sim, é uma porta aberta para várias doenças, né? Como hipertensão, câncer, diabetes, tudo mais, tudo mais. Uhum. A gente sabe que sim, teve Covid, agora a gente sabe que a pessoa estava sobrepeso. Tudo é uma predisposição para o corpo doente. Mas antes de acontecer isso, ele mata o quê? A mulher que você poderia ser, a mãe que você poderia ser, a esposa que você poderia ser, porque vai tirando nosso brilho, né? Vai tirando Exatamente. nossa vaidade. A gente começa a usar roupas que a gente não se sente mais confortável, né? Ir numa praia de biquíni, meu Deus do céu, nem Nossa. sonhe, né? Uma barriga de mamãe gestante. Então, assim, poxa, será que a gente não está matando aquela mãe de bebê? O potencial de brilho dela, de essência, de beleza, de cheio, de simpatia. Eu tive mães de me falar o seguinte, Carol, eu não sou mais a pessoa que chega nos ambientes sorrindo como eu era antes. E eu não estava percebendo que eu estava me tornando uma pessoa que estava ficando antipatizada, que se estressava rápido, que brigava rápido, que as coisas estavam acontecendo para mim cada dia que passa mais forte. Às vezes eu estava perdendo meu casamento. Gente, 1/5 dos casais se separam após o nascimento do seu filho. Claro que eu não estou colocando responsabilidade na mulher, óbvio que não. Se os homens soubessem o quanto a gente precisa de apoio nesse momento, eles seriam muito mais sensíveis. Mas homem é Uhum. homem, mulher é mulher. Só por aí a gente já fala tudo. E Né? eu São falo pessoas. também, Carol, que a gente precisa estar bem com a gente mesma. Porque eu tenho um esposo, assim, excelente, que super me apoia e sempre me apoiou na minha primeira gestação também. Mas o eu tá mal comigo mesma, eu me senti a pessoa mais inferior do mundo, me fazia estar péssima para ele. Então eu não conseguia estar ali de corpo e alma no meu casamento, eu não conseguia ter amor e carinho para dar para ele porque eu não me sentia bem comigo mesma. Eu não conseguia colocar um pijama para ir dormir com ele. E isso fez toda a diferença quando eu comecei, quando eu tive a minha segunda bebê, principalmente depois que ela nasceu. Ela não dorme à noite ainda, ela só tem um mesinho. Então eu passo a noite toda acordada, praticamente. Mas mesmo assim, nossa relação tá assim, Carol. Se eu contar, parece que é mentira, parece que eu tô vivendo um sonho. Sabe quando parece que tudo na sua vida fluiu depois que aquela chavinha mudou? Uma coisa tão simples que às vezes a gente pensa assim, ah, é uma futilidade, é uma estética. Não é, é tudo, parece que a vida da gente brilha com outros olhos. Gente, que coisa mais linda, né? Assim, o que eu tava, justamente o que eu falo muito, né? Assim, a gente vai se trancando tanto que a gente não tem mais coragem, como você falou, não tem coragem de colocar um pijama. Usar uma lingerie, nem por sonho, Nunca. né? Ter um gesto de carinho, também não. Porque a Uhum. amargura, a tristeza, às vezes a gente já fica com medo de tratar o outro bem, já para ele não vir. A gente tá se Exatamente. sentindo mal com a gente, com o nosso corpo, né? A gente não Luz se sente acesa, então, meu confortável. Deus. Então, é realmente uma vida que é extremamente modificada. E assim, é o que eu digo, né? Vale a pena, mães. Vale a pena a gente se olhar, se perceber o quanto mulher, né? A grande maioria das mães que estão aqui, que estão próximas, a gente olha às vezes para a história da Carol e acha que Carol pode, né? Olha para tua história e acha que por algum motivo você tem algo especial aí dentro. E eu digo que todas nós temos. Né? Eu precisei passar por isso, mesmo sendo nutricionista, trabalhando com emagrecimento, para entender que existe uma particularidade, que o pós-parto precisa de atenção, né? Que os hormônios são modificados, que tem que repor essas vitaminas, que nossa, gente, se a gente soubesse o quanto essa mulher precisa de assistência e de cuidado, e ela merece assistência e cuidado, a gente ia fazer da maternidade uma fase muito mais tranquila. Hoje em dia eu vejo vários Instagrams, né? Assim, geralmente são pessoas que estão fazendo mais brincadeiras, mais temes, Uhum. colocando a mulher no pós-parto como se ela fosse, sabe, uma pobre coitada e espera que é assim mesmo. E eu não Uhum. julgo essa pessoa, porque realmente ela não está falando por mal, ela está fazendo até uma brincadeira. Mas, na verdade, ela só está naquela situação de mediocridade, de sofrimento, porque ela está sem acesso a conhecimento. Uhum. Então, para a gente, né, que está aqui, que estudou, que passou pela experiência, a gente quer gritar para o mundo mesmo e falar: mãe,
você pode também, você consegue. Assim que teu corpo se regula, que você modifica, você vai ser outra mulher. Com certeza, Carol. E quando a gente tá bem, a gente quer gritar isso pro mundo, né? Porque é tão normal a gente ver que no pós-parto a mulher fica acabada, a mulher fica sofrida, o corpo da mulher muda, o rosto da mulher muda, o humor da mulher fica diferente. Então, quando a gente tá bem, a gente quer falar para outras mães que vão passar por isso que elas também podem ficar bem. Depois você me permite mostrar essa sua foto para as mamães, tá? Eu vou mostrar aqui, porque Claro, pode sim. eu não tenho como mostrar. Mas, assim, se vocês, gente, ver a transformação, essa mulher, ela está muito mais bonita, muito mais radiante do que antes de ter filho. Então, quando eu digo para vocês que não é a maternidade que acaba com o corpo da mulher, mas é a falta de informação, a falta de suporte, né? A falta de conhecimento, a falta de cuidado. Exatamente. Então, hoje você está conseguindo já comer isso para academia, fazer exercício. Isso, eu comecei segunda-feira. E na outra gestação você não fez. Na outra gestação eu fiz, eu tentei, eu ia pra academia de segunda a sábado, mas mesmo assim não conseguia porque a minha alimentação era toda desregulada. Então, mesmo fazendo exercício físico, você não estava Não conseguindo estava perder peso. conseguindo voltar. E agora já foram 20 quilos. E agora já foram 20 quilos. Com E o eu não bebê. amamento, eu não tô conseguindo amamentar. E eu pensava muito que eu só vou emagrecer se eu conseguir amamentar. Então, eu vou amamentar a todo custo, mesmo que me custe o que custar, porque só emagrece mães que É. amamentam. E eu não consegui emagrecer, amamentar da minha primeira. Então, eu tinha na minha cabeça que eu não emagreci porque eu não amamentei. E acompanhando você, eu pude entender que não é só porque você amamenta que você vai emagrecer. E nem sempre é assim. Então, dessa vez está sendo mais leve para mim não conseguir amamentar. Eu tenho cirurgia de redução de mama, tive alguns nódulos, então não consegui amamentar. E mesmo assim, eu tô conseguindo emagrecer tranquilamente. E assim, é engraçado mesmo, porque assim, a mãe, quando amamenta, ela já tem um gasto calórico muito maior. Ou seja, o corpo dela já consegue gastar em média 400 a 500 calorias. Então é Uhum. muita coisa. Então vocês que estão ali, que não estão conseguindo amamentar, já tem essa questão e mesmo assim tem esse resultado excepcional. Vamos Sim. parabenizar essa mãe, gente. Vamos parabenizar que ela merece. Então a vontade de Obrigada, comer Carol. doce também passou. A formiguinha também Passou, passou. Eu vou contar passou. para elas aqui uma das estratégias que você está fazendo lá, tá? Tá bom. Eu vou contar uma das estratégias aqui. Muito, muito, muito feliz com a sua participação, né? Espero Igualmente, realmente que a gente tenha Carol. tocado o coração de muitas mães, mostrado para elas que elas são capazes. Mães, Sim. casamento, alegria, vitalidade, energia. O M de mãe não precisa diminuir o M de mulher. Exatamente, Carol. Eu só tenho a te agradecer, viu, por tudo. Você é um anjo nas nossas vidas. Nossa, meu Você Deus. tem transformado vidas. Vocês que são maravilhosas, né? Que eu, Como é, se como diz, eu- não só vidas, né, Carol? Restaurado famílias, infâncias de crianças, casamentos, autoestima da mulher, é incrível. Tenho certeza que não foi só a minha história, mas você é muito especial pra mim. Nossa, agradeço de coração. É uma entrega muito grande, né? Que a gente tem lá. Com certeza. É uma entrega, assim. É como eu digo, gente, quando vocês chegam aqui, é, é, ela fala, porque eu sempre digo isso, eu digo assim, para mim é uma responsabilidade muito grande. Porque às vezes as Uhum, pessoas acham que o emagrecimento é futilidade, é estética, é só uma pessoa bonita. Não, o emagrecimento não é isso. O emagrecimento que vem através de uma mãe de bebê é uma mãe que vai alimentar um filho muito melhor. É uhum. uma mãe que vai restaurar a saúde dela, que vai restaurar o casamento dela, que vai restaurar a casa dela, que vai trazer uma essência de alegria muito maior para toda uma vida e para toda uma sociedade, Sim. né? Então, assim, eu que agradeço, né, a oportunidade de poder entrar na sua casa e poder contribuir um pouco. Cara, eu vou falar só mais um ponto, Fica desculpa. à vontade. Eu tive no início, né? Eu tive um pouquinho de receio por ser um grupo. Eu queria muito um atendimento individual. Eu até cheguei a mandar mensagem: ai, Carol, eu quero um atendimento individual, porque a minha vida é um pouco diferente. Eu não tenho rede de apoio aqui, eu tô sozinha, tô em outro país. E aí, quando surgiu a oportunidade, né, de eu entrar pro MPS, eu pensei muito sobre isso. Mas o que eu quero deixar para as mães é que a gente se sente muito acolhida, a gente se sente muito cuidada. E nessa fase, né, de pós-parto, de puerpério, a gente se sente muito sozinha, muito perdida. Então, a gente tem grupo, a gente tem comunidade, então tá todo mundo perto, tá todo mundo junto. Você sabe que tem outras pessoas passando aquele processo junto com você, e isso faz toda a diferença.
diferença, com certeza. Ah, eu agradeço muito você comunicar isso também, porque assim, gente, eu recebo todos os dias mensagens de mães querendo um atendimento comigo. E assim, hoje, como eu falei, eu não consigo dar uma dieta mais para mamãe. Eu tenho meus pacientes antigos, que são pacientes que não necessariamente são mães de bebê. Mas a mãe de bebê, eu quero colocar ela justamente no que você falou. Eu quero colocar ela numa comunidade. Uhum. Se ela faz uma consulta comigo, ela me vê hoje. Ela vai me ver depois de 30 dias. E ela vai ter uma nova dieta. Nesses 30 dias, ela tá sozinha, ela tá sem rede de apoio, ela tá sem motivação, ela tá sem outras mães. Gente, a probabilidade dessa mulher desistir no meio do caminho é muito grande. Então, depois que eu tive a oportunidade de ter o MMPS, que é o Mãe Magra para Sempre, meu programa de acompanhamento, no momento está encerrado, mas eu vou abrir, né? Abre por pouquíssimos dias. Como eu digo, eu não consigo colocar todo mundo ali dentro também, mas eu consigo abraçar muitas mães, eu consigo apoiar muitas mães. Então, assim, a probabilidade de desistência é muito pequena. Uhum. Então, quando eu ia para o consultório, que eu falava assim, olha, eu vou atender, e que eu comecei a comparar os resultados que eu tinha no MMPS e que eu tinha no consultório, eu vi que era infinitamente maior. E lá dentro eu tenho tudo, Exatamente. né? Então, assim, eu tenho exames, eu tenho formulações, eu tenho atendimento individual, eu tenho. Então, Tudo. é muito mais completo. Então, é muito bom Exatamente. ouvir. Né? Onde é que eu consigo fazer uma mãe perder 10 quilos em uma semana, 20 quilos Não dá. Vocês vão ver aqui, se vocês rolarem no Instagram aqui, vocês vão ver os resultados. Exatamente, Carol. Em consultório diferente. Então é isso, viu? Muito, muito obrigada pela sua participação, pela Eu sua que agradeço. transformação. Eu vou dormir muito mais tranquila, muito mais feliz agora e saber que a gente está conseguindo melhorar esse mundo. Com certeza, Carol. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo para ela da gente. Parabéns. Continua se dedicando, porque eu ouvi, gravei, e a Fernanda também. A gente ainda tem uma meta de 10 quilos para perder. E a gente só Temos larga você sim. quando chegar no corpo do sonho. Com certeza. Obrigada, Carol. A Fernanda, gente, é a monitora dela. Tchau, Tchau. tchau. Um beijo, Beijo. obrigada.